Não. Na eternidade, Jesus será o único a ser adorado e reconhecido por tão grande salvação que ele realizou em nosso favor. Mas nós estamos caminhando em direção à eternidade, a eternidade que Cristo tem preparado para nós. Esse é um dos grandes motivos porque eu e você adoramos ao Senhor. Em primeiro lugar, por aquilo que Ele é, pela sua grandeza, pelo seu poder. Mas o adoramos também porque Ele nos salvou. Vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse momento de comunhão com os nossos irmãos, por essa celebração tão abençoadora. Te agradecemos pela presença do Senhor entre nós, conosco. Obrigado porque o Senhor tem movido o nosso coração e que nesse momento, ó Deus, a nossa mente, toda a nossa vida esteja cativa ao Senhor. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor ministre sobre o nosso coração a vontade do Senhor. E que nós saiamos daqui fortalecidos e abençoados para a honra e glória do teu nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a nossa caminhada até aqui, nós percebemos algo fundamental. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o seu amor por nós, certamente não estaríamos aqui. Pense por um momento em sua própria vida, na sua jornada, na sua caminhada até aqui. Quantas vezes você sentiu que não teria forças para continuar? E nós sabemos, temos a consciência que se estamos aqui, não é por nossa força, não é por nossa inteligência ou nossa capacidade. Foi pela graça de Deus. O Senhor nos sustentou e nos guardou e nos trouxe até aqui. A nossa vida é uma caminhada pela estrada da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos motivos para celebrar, não teríamos motivos para adorar, para cantar. Nós sabemos que a nossa caminhada é árdua aqui nesse mundo. Não sabemos como ela será até o fim. Mas uma coisa nós temos a certeza e a convicção de que a chegada é certa. Nós chegaremos, quem sabe, cansados, abatidos, vivendo tantas tribulações, tantas dificuldades na vida, mas uma coisa é certa, nós chegaremos na presença do Senhor. Quem sabe nós chegaremos com muitas marcas, marcas promovidas por essa vida, marcas de dores, de perdas, mas nós chegaremos no destino final que o Senhor tem preparado para nós. E a verdade é que sem Deus,
nós estávamos perdidos, mortos espiritualmente, como diz a Bíblia, e completamente incapazes de mudar a nossa condição. Mas Deus, em sua infinita graça, nos resgatou e nos transformou. Agora nós podemos olhar para essa passagem de Efésios, capítulo 2, e presenciarmos aqui essa conexão com Cristo, que mudou toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso na cidade de Roma, por volta do ano 60 e 62 depois de Cristo. Paulo foi um dos fundadores dessa igreja. Ele havia fundado a igreja de Éfeso alguns anos atrás. E os cristãos de Éfeso viviam em uma cidade dominada pela idolatria. A cidade estava profundamente envolvida com ocultismo, magia e culto aos falsos deuses. O apóstolo Paulo em Roma, sabendo da realidade daquela cidade, ele então escreve essa carta para orientar aqueles irmãos, aqueles crentes, de como eles deveriam viver a fé cristã. Em Atos capítulo 19, nós vemos como a mensagem do evangelho impactou aquela cidade no passado. Muitas pessoas se converteram, abandonaram a idolatria e queimaram publicamente seus livros de feitiçaria. E diante desse cenário, o desejo de Paulo é que os cristãos entendessem a grandiosidade da graça de Deus e como a sua nova identidade em Cristo os separavam do velho estilo de vida. Assim como os efésios, nós também vivíamos separados de Deus, influenciados pelo mundo, presos ao pecado. Éramos escravos do sistema desse mundo. Mas Deus, por sua graça, nos deu vida, nos deu uma nova identidade, um propósito maior para viver. E esse texto de Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10, aponta para nós um problema, uma solução e um propósito. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você. Qual é esse problema que aparece aqui nesse capítulo 2 de Efésios? Qual é a solução de Deus para nós? E qual é o propósito máximo do Deus Criador para a sua igreja, para cada um de nós? Vejamos, em primeiro lugar, o problema desse texto, o problema que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. O problema é a desconexão com o Deus Criador. Nós estamos desconectados e mortos, conforme as palavras do apóstolo Paulo, nos versos de 1 a 3. Esse era o nosso estado, essa era a nossa condição. Talvez você que está aqui hoje, você esteja ainda vivendo neste problema, nesta condição. No verso 1, o apóstolo Paulo nos diz, e ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós nascemos desconectados de Deus, assim diz as Escrituras. Somos herdeiros do pecado de Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3, o pecado não apenas afetou Adão e Eva, mas afetou também toda a raça humana. Nós merecíamos receber a justiça implacável de Deus por causa dos nossos delitos e pecados. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, é a condenação. E Paulo começa aqui o capítulo 2 nos lembrando da nossa condição antes de Cristo. E qual é a nossa condição? Qual é o cenário apresentado aqui pelo apóstolo Paulo? Nós estávamos mortos espiritualmente. E morto significa separação, sem conexão com Deus, incapazes de buscar a Ele por nós mesmos. E nós sabemos que morto é morto. Morto não escolhe, morto não tem desejos, morto não tem intenções, morto, ele está morto. E essa era a nossa condição. Não poderíamos escolher absolutamente nada, porque nós estávamos mortos.
A salvação estava distante de nós, porque a nossa realidade era essa. Nós estávamos nessa condição de mortos espiritualmente falando. E a partir desta decisão, o homem ficou refém, então, do seu próprio pecado, quando ele, então, decide se desconectar com Deus. O desejo de Adão e Eva, e o desejo de todos os pecadores, é que ele acredita, ele acha que é possível viver uma vida independente de Deus. E esse foi o desejo de Adão e Eva ali no jardim. O desejo de viver uma vida sem Deus estar presente, sem Deus comandando todas as coisas. E no versículo 2, do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo então começa a dizer das 3 forças que atuam na vida de todo ser humano, levando para longe da presença de Deus. A primeira força aqui, segundo o apóstolo Paulo, é a força do sistema pecaminoso desse mundo. O verso 2 aqui nos diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Nós vivemos uma sociedade presa nesse sistema pecaminoso, para onde você dirige os seus olhos, onde os seus olhos estão, você vê situações e coisas terríveis. Um pecado assolando as famílias, o pecado destruindo a vida de homens e mulheres. E essa é a realidade na qual todo ser humano ele está inserido. Mas a segunda força que muitas vezes nos distancia de Deus é o próprio inimigo, é o diabo, é o adversário. O verso 2 nos diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo, ele é o príncipe da potestade do ar. Nós sabemos que ele e os seus anjos estão aí destruindo a vida de muitas pessoas, criando opções e possibilidades para que as pessoas enganadas pelo próprio coração caiam em pecados e tentações. Nós não podemos subestimar a força do inimigo. Há um adversário. Não podemos dizer que ele não existe, que ele não é real, que ele é apenas uma fantasia. Pelo contrário, ele está presente. O diabo é um ser pessoal que trama contra as nossas vidas. Através das estruturas desse mundo, através das culturas, através do dia a dia, nos impulsionando a viver cada dia mais longe da presença de Deus. Mas a terceira e última força que nos distancia de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é a vontade da carne. É o que Paulo diz no verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse aqui é o maior inimigo que eu e você precisamos enfrentar. E que inimigo é esse? Nós mesmos. A nossa própria carne. Os nossos desejos. Porque diz a Bíblia que nós estamos inclinados sempre para o pecado. Nós estamos sempre inclinados para as coisas desse mundo. E o termo aqui, carne, significa uma rejeição a Deus. Uma vontade de desobedecer a Deus. Uma vontade de viver distante de Deus. E aqueles que estão subjugados por essas 3 forças, diz o apóstolo Paulo que eles estão mortos espiritualmente. E Paulo não está falando de uma morte física, mas de uma morte mais cruel, uma morte mais perigosa, que é a morte espiritual. Você consegue entender que há uma morte mais cruel do que a morte física? Há uma morte espiritual, que eu e você precisamos estar atentos. Precisamos entender que a morte espiritual é a realidade de vida para muitas pessoas hoje. Todo homem, toda mulher que está apartado, afastado de Deus,
não tem a vida. Porque Deus é a fonte da vida. Você acorda, você trabalha, você estuda, você compra, você vende, você faz projetos, você realiza tantas coisas, mas enquanto não nascer de novo, você está morto em seus delitos e pecados. Essa é a nossa condição. Se o homem não nascer de novo, ele está morto. Essa é a condição do homem. O homem rendido a si mesmo é um homem depravado. O que nós podemos concluir? Que há muita gente hoje que está viva fisicamente, fazendo planos, projetos, indo de lá para cá, viajando, realizando sonhos, os desejos do coração, mas estão mortos espiritualmente. Há muitos mortos andando para lá e para cá, nos grandes centros, nas grandes cidades. Há muitos mortos fazendo negócios, fazendo planos. E não fique escandalizado com o que está sendo exposto nas obras de artes, nos filmes, nas mídias e na sociedade em geral, para degradar, arruinar e destruir os valores morais. Porque este é um homem sem Deus. Um homem sem Deus, ele tem sede, ele tem fome em destruir os valores e os princípios do Deus Criador. Ele não consegue ser crente porque ele é um ser totalmente depravado. O homem sem Cristo, ele está condenado. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Além de morto, além de escravo, além de depravado, o homem sem Deus está condenado. Porque ele é filho da ira, ele está debaixo da ira de Deus. Esta é a condição de todo homem sem Cristo, sem exceção. Ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ser culto, ele pode ser ignorante, ele pode ser religioso, ele pode ser um ateu, ele pode frequentar a igreja e não frequentar a igreja, mas se ele não nascer de novo, esta é a condição de todo ser humano. Ele está morto espiritualmente. Não importa a educação que ele recebeu, não importa a roupa que ele veste, não importa a empresa que ele trabalha, não importa o bairro que ele mora, não importa os restaurantes que ele frequenta, porque todos os homens, sem exceção, estão nessa condição. A não ser que seja salvo pela graça de Deus. Ainda há esperança para aqueles que estão mortos, para aqueles que estão sem vida. Ainda há esperança para aqueles que estão distante do projeto de Deus. Porque se nascer de novo, se for tomado pela graça de Deus e pelo poder do Senhor, ele pode voltar à vida. Ele pode olhar para Jesus. Ele pode desejar o céu, a eternidade. Além do problema, esse texto nos apresenta a solução. E qual é a solução? A graça de Deus. Se o pecado nos desconectou do Deus Criador, do Deus justo, Deus santo, a graça de Deus agora nos conecta com esse Deus amoroso, esse Deus que é o centro da nossa vida, esse Deus que é aquele que nos criou com o poder das suas mãos. No verso 4, o apóstolo Paulo nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. E é algo maravilhoso quando nós enxergamos aqui no capítulo 4 esse mais Deus. Esse mas aqui muda tudo. Porque até o verso 3, Paulo está relatando a nossa condição, a nossa realidade sem Deus.
Mas a partir do verso 4, agora Paulo vai falar da nossa realidade em Cristo Jesus. E o texto aqui muda completamente com essas palavras, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Não podíamos salvar a nós mesmos. Não tínhamos condições de nos salvar. Mas diz a Bíblia que Deus interveio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que interveio na minha história, que interveio na sua história e na vida da sua igreja. O ápice do amor de Deus por nós foi quando Ele mesmo desceu do trono e se fez homem e habitou entre nós. Por meio da sua providência e do seu amor, Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas qual foi a motivação de Deus para salvar você? Qual foi a motivação de Deus para nos escolher? Seu grande amor. A sua grande misericórdia. Essa foi a motivação de Deus para nos salvar. A misericórdia divina é o dom gratuito de Deus. Embora ela tenha um custo. Custou a vida de Jesus. Ele foi morto, ele foi crucificado. E agora nós podemos nos apropriar da salvação pela graça. Porque somente pela graça nós somos salvos. Filipe Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, ele diz o seguinte: a graça, meus amigos, não exige nada de nós, a não ser que a aguardemos com confiança e a reconheçamos com gratidão. Apesar dos nossos pecados, Deus nos amou. E quando Deus nos amou? Quando nós ainda éramos pecadores. Deus não passou a amar você quando a sua vida estava arrumadinha, em perfeito estado. Deus começou a amar você quando você ainda era um pecador miserável. Quando você estava morto espiritualmente. Quando não havia mais vida espiritual em você. Foi aí que Deus decidiu nos amar e exercer a sua misericórdia em nosso favor. O amor de Deus nos constrange. Diante do tamanho do amor de Deus por nós, nós somos constrangidos todos os dias. E quando nós somos constrangidos, nós somos levados a nos curvar diante de Deus e dizer: o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é tudo para mim, porque o Senhor me salvou da morte. Agora eu tenho vida na tua presença. Há motivos para você adorar a Deus. Há motivos para você acordar animado pela manhã e ir por seu trabalho, para encarar os desafios, as lutas que certamente você vai encontrar ali. Há motivo em tudo isso porque Deus nos salvou. A esperança para nós, a vida eterna para nós. Não estamos caminhando em direção a um túmulo vazio, mas nós estamos caminhando em direção à eternidade, a eternidade que Cristo tem preparado para nós. Uma eternidade marcada pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor por nós. Misericórdia é deixar de receber o que se merece. E o que nós merecíamos? A punição de Deus, a morte. A graça é receber o que não se merece. O que nós recebemos? A salvação. Deixamos de receber a morte para recebermos a salvação, a vida em Cristo. Nós muitas vezes recebemos o que jamais merecíamos receber. Já parou para pensar nisso? São tantas coisas que nós recebemos de Deus que nós não somos merecedores. Deus tem sido tão bom para conosco.
Deus tem zelado da nossa vida de uma forma tão especial, que muitas vezes nós olhamos para os céus e dizemos: Senhor, eu mereço tudo isso. Mas eu quero dizer que há uma bênção tão profunda, tão grande, que Deus preparou para você, que é a salvação, que os nossos olhos ainda ficam mais assustados e perplexos, por tão grande amor de Deus por nós. Que grande amor, que eterno amor nos alcançou. Agostinho de Hipona, certa vez, disse: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la. Louvado seja Deus, que nos deu a bênção, preparou aquele momento tão maravilhoso para recebermos a salvação. Você lembra daquele grande dia em que os seus olhos se abriram para as coisas de Deus, para o reino do Senhor? Seu coração foi movido, quem sabe revirado, passou muitas coisas pela sua cabeça, mas você recebeu o Senhor com alegria. Você disse: o Senhor é o meu Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus, por nos confiar tão grande salvação. Mas por que Deus nos salvou? Qual é o propósito da salvação? Para exaltar você? Que você seja grande? Para que você seja aplaudido, reconhecido? Para que você diga: eu sou salvo e o outro não é salvo? Por qual motivo você foi salvo? O verso 7 nos responde: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Através da nossa salvação, Deus é glorificado. Através da nossa salvação, Deus será louvado para sempre. Esse é um dos grandes motivos porque eu e você adoramos ao Senhor. Em primeiro lugar, por aquilo que Ele é, pela sua grandeza, pelo seu poder, mas o adoramos também porque Ele nos salvou. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Ele entregou a sua própria vida para que eu e você pudéssemos sair do mundo dos mortos e irmos ao encontro do mundo dos vivos. O mundo que Jesus reina, que o Senhor Jesus é o dono. Você não poderá entrar no céu batendo no peito, dizendo: eu estou aqui porque eu sou santo. Você não vai poder entrar no céu dizendo: eu estou aqui porque eu mereci. Eu estou aqui porque eu sou forte, porque eu me preparei, porque eu realizei muitas obras. Não. Na eternidade, Jesus será o único a ser adorado e reconhecido por tão grande salvação que Ele realizou em nosso favor. É por isso que Paulo vai dizer aqui, em alto e bom som: a nossa salvação não vem de nós. Não vem de obras, mas vem exclusivamente da graça e do amor de Cristo Jesus por nós. Graças a Deus que essa salvação não vem de nós. Porque muitas vezes, mesmo sabendo que não vem de nós, parece que o orgulho, o ego, quer dominar o nosso coração. Quantas vezes nós nos sentimos melhores do que aqueles que ainda não encontraram essa salvação. Batemos no peito e dizemos: a minha vida está organizada, a minha vida está em perfeito estado, porque eu sou salvo. Mas aqui o apóstolo Paulo tem para nos dizer o seguinte: essa salvação não vem de nós. Entenda isso. Você não é salvo pelas suas obras. Você não é salvo pela sua performance. Você não é salvo por aquilo que você entrega a Deus.
Você não é salvo por aquilo que você diz a Deus. Você é salvo por aquilo que Jesus fez por você. Você é salvo por aquilo que Jesus diz sobre você. Você é salvo pela obra de Cristo Jesus em seu favor. Esse é o motivo, essa é a causa da nossa salvação. A obediência de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo Jesus sobre nós. E o verso 8, Paulo nos diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O verbo aqui, grego, ele está no tempo perfeito. E o tempo perfeito passa a ideia de uma ação completa no passado com efeitos contínuos no presente. Isso significa que é Deus quem nos salva e continua nos salvando. A graça de Deus não apenas nos salva, mas sustenta essa salvação até o fim. Nós somos sustentados por Deus. Porque se Deus nos salvar e nos deixar sozinhos, nós vamos, de certa forma, fraquejar. Mas Deus é tão bom que Ele nos salva e Ele sustenta essa salvação até o fim. Ele sustenta a nossa fé, Ele sustenta a nossa vida. É por isso que nós precisamos nos fortificar na graça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 nos diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo não diz fortifica-te na tua perseverança, fortifica-te na tua autoconfiança, fortifica-te no teu próprio poder. Não, não é isso que Paulo diz para o jovem Timóteo. Paulo diz fortifica-te na graça de Deus. Confie na obra da graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus nos salva, a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos transforma. Você crê que a graça de Deus tem transformado a sua vida? Você crê que hoje nós somos, quem sabe, melhores do que ontem, porque a graça de Deus tem operado na nossa vida? E assim deve ser o nosso desejo. Sermos movidos, transformados diariamente com essa graça poderosa. Infelizmente, há muitas pessoas que creem que a salvação é apenas cruzar os braços e esperar Jesus Cristo voltar. Não, já estou salvo, então é só aguardar. Não. A graça vai produzir frutos na nossa vida. A graça vai nos moldar para que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. Para que nós possamos seguir o legendário número 1, Jesus. Porque esse é o nosso alvo. Sermos parecidos com Cristo, o nosso grande Salvador. Mas em terceiro e último lugar, Paulo nos apresenta aqui o propósito. E qual é o propósito dessa salvação? É que nós somos criados para as boas obras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Mas o que é a graça? Já vimos que a graça, teologicamente falando, é recebermos o favor imerecido de Deus. Mas o que é a graça? Certa vez eu li a definição da graça de Deus e eu nunca mais esqueci. É uma história que me ensinou muito. Um homem, professor de uma escola bíblica dominical, estava ali lecionando para várias crianças e de repente ele começou a receber crianças carentes, crianças pobres. E num domingo ele estava ali lecionando uma das lições da escola bíblica dominical e ele viu uma criança pobre, sem um sapato, a roupa toda rasgada. E aquilo o marcou muito. No dia seguinte, ele foi no shopping, comprou roupas novas, sapatos para aquela criança. E ele foi lá na periferia entregar aqueles presentes. Mas no meio do caminho,
ele encontra aquela criança pobre, toda abandonada pela sociedade, pelos pais. E aquela criança lhe acerta uma pedra. E a pedra atinge a sua cabeça. Aquela criança não satisfeita começa a arremessar mais pedras. Aquelas pedras vão acertando as sacolas de presente. Alguns presentes vão caindo no chão, ficando pelo caminho. E aquela criança foge para casa. E aquele homem, não abatido, mas quem sabe muito machucado, ele recolhe aqueles presentes, coloca dentro da sacola e vai em direção à casa daquela criança. Ele é recebido pelo pai. O pai sem graça, desconfiado de que algo aconteceu, alguma atitude do seu filho. Aquele pai, categoricamente, ele diz: o meu filho não merece esses presentes. E aquele homem diz: não, mas eu vim entregar esses presentes. Mas meu filho não merece esses presentes. Eu estou dizendo para o senhor, meu filho não merece esses presentes. Aquele homem diz o seguinte: mas o seu filho precisa desses presentes. Essa é a graça de Deus na nossa vida. Nós não merecíamos, mas nós precisamos. E por precisarmos, Deus nos amou. Deus se entregou por nós. Deus, vendo que nós não éramos capazes de salvar a nós mesmos, Ele então decide ir ao nosso encontro machucado, ferido pela cruz, ferido pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas. Ele decidiu insistir, ir à cruz e morrer em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos receber a vida. Deus trabalha em nós. Louvado seja Deus por isso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra criação aqui no grego significa que nós somos poema de Deus. Poema de Deus realizado em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que em Cristo, Deus pega uma matéria prima como eu e você e começa a trabalhar, a nos moldar e nos transforma em uma obra de arte. Em Cristo Jesus, gente que não tinha valor passa a ser preciosa. Em Cristo, gente que falhou no passado pode fazer tudo de novo com excelência e perfeição. Em Cristo, pessoas imperfeitas se tornam proclamadoras do reino de Deus. É por isso que Paulo está dizendo que em Cristo nós somos poema, obra de arte. Os irmãos conseguem perceber a mudança drástica desse texto. Antes nós estávamos mortos, fazendo as nossas vontades, as vontades do pensamento, as vontades do mundo. Mas agora nós somos obra-prima de Deus, poema de Deus, arte de Deus. Foi assim que Deus escolheu se mostrar ao longo das páginas da Bíblia, como Deus gracioso. Muitas vezes, as igrejas querem desenvolver uma imagem de um Deus todo-poderoso. E de fato o nosso Deus é o Deus todo-poderoso. Mas a maioria querem destacar sempre o poder de Deus. Mas eu pergunto a você, além do poder de Deus, qual é a grande característica de Deus? A sua graça. Deus é gracioso. Muitas vezes destacamos o poder de Deus por causa dos milagres que queremos receber. Mas não destacamos a graça de Deus pelo grande e maravilhoso milagre que nós já recebemos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus.
Foi como um Deus gracioso que o Senhor decidiu se revelar pelas páginas da Bíblia. Um Deus cheio de graça. E quando nós somos impactados pela graça de Deus, os nossos olhos se abrem para a importância do serviço e do amor uns para com os outros. Uma igreja impactada pela graça de Deus é uma igreja que ama, é uma igreja que serve. Uma igreja impactada pela graça de Deus é uma igreja que se dispõe a servir, abrir mão do seu tempo para ajudar o próximo. Uma igreja impactada pela graça de Deus, ela não pensa em si mesmo, mas ela pensa nos seus irmãos. Ela pensa na comunidade, ela pensa no todo, para que Jesus seja honrado e glorificado. Que em nome de Jesus, que eu e você possamos realizar boas obras. Porque nós não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. O verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele produz obras. Não obras distantes ou, quem sabe, aleatórias, mas boas obras em favor do próximo e para a edificação do corpo de Cristo. Eu gostaria de concluir perguntando ao seu coração: você realmente entende sua nova identidade em Cristo? Antes estávamos mortos, agora vivemos pela graça. Nossa posição mudou. Agora nós podemos viver como filhos de Deus. Você está vivendo como verdadeiro filho ou filha de Deus? Como a conexão com Cristo tem transformado sua vida? A salvação não pode ser apenas um evento passado, mas deve ser uma transformação contínua na nossa vida. A sua conexão com Cristo tem transformado a sua vida diariamente? Você tem buscado ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor, ou um marido, uma esposa melhor? Você tem vivido as obras que Deus preparou para você? Onde você pode servir e demonstrar essa nova vida? Onde você está servindo a Deus para mostrar essa grande transformação que Deus fez em você? Sua vida, de fato, reflete a graça e a misericórdia que você recebeu? A transformação em Cristo é a maior conexão transformadora que nós podemos experimentar. De mortos para vivos, de condenados para salvos, de inimigos para filhos de Deus. Isso muda quem somos, como vivemos e o nosso impacto no mundo. O convite final é: você está conectado a Cristo? Sua vida reflete essa nova realidade? A graça de Deus tem libertado você de toda arrogância e prepotência? Você entende que você sozinho não pode salvar a si mesmo? Que você não é bom o suficiente? Você entende isso? Que a nossa oração seja: Senhor, quero me consagrar a Ti, pois não sou bom o bastante, mas o Senhor ainda me ama. Não sou perfeito, sim, eu sei disso. Que essa seja a sua oração e que o seu coração possa realmente se abrir para o Evangelho de Cristo, para a graça de Cristo que está disponível para você. Se coloque em pé, vamos orar. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não encontrou com essa maravilhosa graça. Você está distante do plano ideal de Deus para você. Mas eu quero dizer para o seu coração que há um Deus que te ama, o Deus que se importa com você, um Deus que entregou a sua própria vida que você pudesse viver.
E Ele está aqui hoje. E Ele quer tomar o seu coração. Ele quer dizer, ó, a partir de hoje eu quero ser o seu Senhor. Eu quero ser o dono da sua vida. Mas você precisa entregar isso a Ele. Você precisa de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Eu entrego aos teus pés toda a minha vida. Porque eu preciso do Senhor. Eu preciso ser salvo. Se você precisa dessa salvação, faça essa oração comigo onde você está. Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor preparou aqui nesse dia. Agradecemos pela tua palavra que não volta vazia. Essa palavra que é poderosa para nos cortar em duas partes. E dividir, ó Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. E dividir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Tem separado para nós. Para que possamos desejar e ansiar todos os dias da nossa vida. Ó Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer os teus filhos. Que aqueles, ó Deus, que já experimentaram da tua graça, possam, ó Deus, desfrutar dessa graça em novidade de vida. Realizando boas obras em casa, no trabalho, para com os amigos, nos relacionamentos. Que boas obras, ó Deus, sejam marcas autênticas na nossa vida, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Ó Deus, abençoe aqueles que aqui estão e que ainda não experimentaram da tua graça. Visita, Senhor, esse coração. Quebranta, ó Deus, esse coração que quem sabe está endurecido. Que hoje seja o dia da salvação, o dia da visitação do Senhor. Ó Deus, que o coração seja quebrado e refeito pelo Senhor, para que uma nova vida possa fluir a partir do poder e da ação do teu Santo Espírito. Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que precisam tomar essa decisão. Que o Senhor venha dar força, perseverança. Que o Senhor possa ir ao encontro, quebrando aquilo que precisa ser quebrado, para que o teu nome seja honrado, para que o Senhor seja visto, reconhecido e amado. Ó Deus, e que o desejo, a fome, a sede pelas coisas do Senhor possa crescer nesse coração, para que o Senhor seja louvado e adorado. Fique conosco, ó Deus, e nos abençoe. Nos dê uma semana abençoada, frutífera, para que possamos fazer o Senhor cada vez mais conhecido. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, o fogo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, e com todo discípulo e discípula de Jesus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e de paz. Antes de você sair, cumprimente as pessoas que estão à sua volta.